Você sabia que existem certas frases que ressoam profundamente com o Espírito Santo, mas que raramente são ditas por muitos cristãos? Prepare-se para descobrir uma revelação que pode melhorar drasticamente sua jornada espiritual. A Bíblia há muito destaca o papel crucial de nossas palavras. Como está escrito em Provérbios 18:21, a língua tem poder sobre a vida e a morte. Aqueles que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Isso enfatiza a influência profunda que nossas palavras exercem no mundo espiritual. Mas quais são as frases específicas que o Espírito Santo anseia ouvir? O Espírito Santo desempenha um papel essencial na vida de todo crente, servindo como consolador, guia e mestre. João 14:26. Engajar-se em um diálogo significativo com o Espírito Santo é essencial para uma vida cristã frutífera, enriquecendo a profundidade de nossa comunicação espiritual. Agora, vamos nos aprofundar no significado do Espírito Santo para os crentes. Jesus descreveu o Espírito Santo como nosso consolador e mestre em João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas a vocês e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Isso destaca a orientação e o ensino indispensáveis que o Espírito Santo nos oferece em nossas buscas espirituais. Engajar-se de maneira eficaz com o Espírito Santo por meio de nossas palavras é crucial, pois impacta profundamente nosso crescimento espiritual e compreensão. A Bíblia nos ensina a manter um diálogo contínuo com o Espírito, permitindo que ele nos guie, console e instrua. Utilizar palavras que ressoam com o Espírito Santo pode melhorar essa comunicação, fomentando uma conexão mais profunda e significativa com Deus. Vamos examinar os tipos de palavras que o Espírito Santo valoriza e como incorporá-las em nossa rotina diária pode fortalecer nosso vínculo com Ele. Um dos principais tipos de expressão que o Espírito Santo aprecia é o louvor e a adoração, segundo o Salmo 22:3. No entanto, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Esse versículo revela que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando expressamos abertamente nossa admiração e adoração, convidamos a presença do Espírito Santo para saturar nosso ambiente. Palavras de louvor e adoração possuem uma potência especial no domínio espiritual, criando um espaço onde a presença de Deus pode ser experimentada de maneira poderosa. Engajar-se em tais expressões pode fortalecer significativamente nosso relacionamento e experiência espiritual. Imagine um culto de adoração na igreja, onde todos se unem em louvor. O ambiente se transforma, as preocupações mundanas desaparecem e a presença de Deus se torna palpável. Esta é a verdadeira essência do louvor. O Espírito Santo é movido por nossas expressões genuínas de adoração. Esse envolvimento vai além de apenas cantar. É uma oferta sincera que convida Deus a envolver o espaço. O louvor e a adoração se estendem além das paredes da igreja e podem ser praticados em ambientes cotidianos, em casa, no trabalho ou onde quer que se esteja. Tais expressões de devoção agradam ao Espírito Santo e convidam sua presença a habitar continuamente conosco, trazendo paz, alegria e orientação ao longo de nossas vidas diárias. Além disso, o Espírito Santo é profundamente tocado por palavras de confissão e arrependimento. Como mencionado em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A verdadeira confissão atrai o Espírito Santo para atuar ativamente em nossas vidas. Confissão e arrependimento são pilares da fé cristã. Esta prática não é apenas um ritual, mas um ato poderoso que convida à misericórdia e à graça de Deus.
Reconhecer nossas falhas diante de Deus e buscar seu perdão abre a porta para o Espírito Santo refinar e renovar nossos corações. Uma confissão genuína reflete humildade e dependência de Deus, qualidades que agradam grandemente ao Espírito Santo. A Bíblia oferece muitos exemplos de confissão e arrependimento, incluindo o salmo tocante de Davi após sua transgressão com Batseba. Em Salmos 51:10 está escrito: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Este salmo exemplifica o impacto profundo que a confissão e o arrependimento podem ter na restauração e renovação espiritual de uma pessoa. Ao integrar essas práticas em nossa rotina diária, mantemos um relacionamento íntimo com Deus e permitimos que o Espírito Santo molde nossas vidas. Além disso, expressar gratidão é uma maneira vital de se envolver com o Espírito Santo. Como está escrito em 1 Tessalonicenses 5:18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Abraçar a gratidão permite que o Espírito Santo atue ativamente em nossas vidas. Não se trata apenas de reagir a acontecimentos positivos. É uma atitude contínua que envolve reconhecer a presença e as bênçãos de Deus em todas as situações. Esta disposição é altamente valorizada pelo Espírito Santo e é essencial para fortalecer uma conexão espiritual mais profunda. Cultivar um sentimento de gratidão pode alterar profundamente a maneira como vemos nosso entorno, incentivando-nos a enxergar os aspectos positivos em vez dos negativos. Ao dar graças, não apenas reconhecemos as bênçãos da bondade e fidelidade inabaláveis de Deus, mas também criamos um ambiente propício à fé e ao otimismo. Tal ambiente é favorável à presença do Espírito Santo, que prospera em um coração cheio de gratidão. A Bíblia ilustra o impacto da gratidão por meio da história dos 10 leprosos que Jesus curou. Lucas 17:11-19. Dos 10, apenas um voltou para expressar sua gratidão, o que levou Jesus a enfatizar a importância de sua atitude agradecida ao perguntar: Não se achou nenhum que voltasse para dar glória a Deus, exceto este estrangeiro? Lucas 17:18. Esta narrativa ressalta que a gratidão não apenas agrada a Deus, mas também convida a mais bênçãos, como Jesus disse ao leproso agradecido: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Lucas 17:19. Manter um coração grato garante nossa contínua conexão com o Espírito Santo e abre caminho para mais bênçãos. Além disso, a expressão da fé através das palavras é uma prática vital no cristianismo. O próprio Jesus nos ensinou sobre o poder da fé falada em Marcos 11:23, afirmando: Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será com ele. Este ensinamento destaca que a fé, quando articulada, tem a capacidade de mover montanhas espirituais, enfatizando que a crença e as declarações verbais são fundamentais para a experiência cristã. Por meio dessas palavras, Jesus revela o potencial transformador da fé expressa verbalmente. Declarar nossa fé pode transformar desafios aparentemente intransponíveis em resultados milagrosos. Falar com fé significa alinhar nossas palavras com as intenções e o poder de Deus. Isso vai além de mero otimismo. Envolve afirmar as promessas de Deus em nossa vida. Considere a história da mulher com uma hemorragia, contada em Marcos 5:25-34. Ela acreditava tão fortemente que disse a si mesma: Se eu apenas tocar em suas roupas, ficarei curada.
Sua fé declarada ao tocar o manto de Jesus resultou em sua cura imediata. Jesus reconheceu sua profunda fé, dizendo: "Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento." Marcos 5:34. Este incidente ilustra que palavras cheias de fé, quando faladas com verdadeira convicção, podem liberar o poder de Deus em nossas vidas. Isso nos encoraja a vocalizar nossa fé diariamente, confiando na capacidade de Deus de superar nossas expectativas em todos os aspectos. Além disso, o Espírito Santo responde profundamente às nossas orações e intercessões. De acordo com Romanos 8:26, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas e intercede com gemidos inexprimíveis. A oração, especialmente a oração fervorosa inspirada pelo Espírito Santo, influencia profundamente o domínio espiritual. Ela representa uma linha direta com Deus, sendo a intercessão um meio poderoso de interceder pelos outros. A mensagem de Paulo em Romanos 8:26 enfatiza que o Espírito nos apoia quando estamos mais vulneráveis, aprimorando nossas comunicações espirituais e orações intercessórias, demonstrando o papel poderoso do Espírito Santo em nossas vidas espirituais. Muitas vezes nos encontramos incertos sobre o que orar, mas o Espírito Santo desempenha um papel crucial, intercedendo por nós com expressões além das palavras. Essa assistência divina é destacada em Romanos 8:26, que nos informa sobre o profundo envolvimento do Espírito em nossa vida de oração, especialmente quando temos dificuldade em encontrar as palavras certas. A oração sincera e intensa convida o Espírito Santo a agir em nosso favor e em favor daqueles por quem oramos. Um exemplo marcante de oração intercessória está na vida de Moisés, como descrito em Êxodo 32. Após o pecado de idolatria de Israel com o bezerro de ouro, Moisés se coloca na brecha, implorando fervorosamente pela misericórdia de Deus sobre o seu povo. Suas orações são tão poderosas que Deus decide não realizar a calamidade que havia planejado como punição por suas transgressões, conforme está escrito em Êxodo 32:14. Então o Senhor desistiu de trazer sobre o seu povo o desastre que havia ameaçado. Este incidente ressalta o poder transformador da oração intercessória e a capacidade de Deus de responder às súplicas sinceras de seus seguidores. Inspirados pelo exemplo de Moisés, devemos nos comprometer com a oração fervorosa e a intercessão, permitindo que o Espírito Santo conduza nossas súplicas para mudanças significativas e intervenção divina em nossas vidas e nas vidas dos outros. Palavras de encorajamento são essenciais para nutrir a comunidade espiritual dentro do corpo de Cristo. Efésios 4:29 destaca isso quando Paulo instrui: "Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem." Essa orientação enfatiza a importância de uma fala positiva e edificante que atenda às necessidades dos outros e beneficie os ouvintes. Ao promover um ambiente de encorajamento, não apenas apoiamos uns aos outros, mas também acolhemos a presença do Espírito Santo. O encorajamento serve como um meio poderoso para fortalecer a comunidade de fé, oferecendo esperança e força àqueles que possam se sentir desanimados ou fracos. Essas interações de apoio cultivam uma cultura de amor e unidade, em sintonia com o propósito do Espírito Santo. Uma figura bíblica notável por seu papel de encorajador é Barnabé, apropriadamente chamado de Filho da Consolação, ou Filho do Encorajamento. Atos 4:36. Sua contribuição para a igreja primitiva foi crucial, especialmente ao apoiar Paulo e outros crentes em momentos desafiadores.
Em Atos 11, 23 a 24, Barnabé exemplifica sua natureza encorajadora ao visitar os crentes em Antioquia. Ao testemunhar a graça de Deus atuando entre eles, ele se alegrou e os exortou a permanecerem fiéis ao Senhor com devoção sincera. Descrito como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, Barnabé desempenhou um papel significativo ao levar muitos a Cristo por meio de seu encorajamento. Suas ações e palavras fortaleceram a igreja e impulsionaram a propagação do Evangelho. Seguindo o exemplo de Barnabé, somos chamados a usar nossas palavras para edificar e apoiar os outros de maneira construtiva, atraindo a presença do Espírito Santo e promovendo o crescimento espiritual dentro da comunidade cristã. Essa prática não só agrada a Deus, mas também fortalece os laços entre os crentes, capacitando-os a cumprir seu potencial espiritual. O perdão é um ato transformador que pode catalisar a atividade do Espírito Santo em nossas vidas. Jesus destaca a importância do perdão em Mateus 6:14 a 15, onde ele instrui: "Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês." Essa instrução sublinha que perdoar os outros não é apenas uma sugestão, mas um aspecto crucial de nossa saúde espiritual e nosso relacionamento com Deus. Abraçar o perdão faz mais do que restaurar relacionamentos. Ele nos liberta do domínio da amargura e do ressentimento, abrindo caminho para uma renovação emocional e espiritual. Quando escolhemos perdoar, nos abrimos ao Espírito Santo, permitindo que ele opere cura e restauração dentro de nós. O ato de perdoar, portanto, não se trata apenas de absolver os outros, mas também é essencial para nossa própria liberdade e bem-estar espiritual. Esse princípio é fundamental para a fé cristã, onde o perdão é visto como uma porta de entrada para a graça e misericórdia divinas. Ao perdoar, nos alinhamos com a vontade de Deus, demonstrando obediência e humildade, e em troca, experimentamos a paz e a alegria profundas que vêm de viver em harmonia com seus ensinamentos. Vamos abraçar o poder do perdão, reconhecendo seu papel não apenas em curar nossos corações, mas em fomentar uma conexão mais profunda com o Espírito Santo. A história de José é um poderoso testemunho do poder do perdão. Apesar de ter sido vendido como escravo por seus próprios irmãos, José se tornou uma figura importante no Egito. Quando a fome levou seus irmãos a buscarem ajuda dele, sem saber quem ele era, José escolheu perdoá-los. Ele os tranquilizou, dizendo: "Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês." Gênesis 45:5. Seu perdão não apenas restaurou o relacionamento rompido, mas também estava alinhado com o plano maior de Deus para preservar muitas vidas durante uma fome severa. Esta narrativa exemplifica como o perdão pode transcender a dor pessoal e contribuir para propósitos divinos maiores. Ao seguir o exemplo de José e abraçar o perdão, convidamos o Espírito Santo a trabalhar profundamente dentro de nós e através de nós, promovendo cura e renovação espiritual em todos os aspectos de nossas vidas. Da mesma forma, compartilhar nossos testemunhos pessoais é outra maneira poderosa de honrar a Deus e influenciar positivamente os outros. Como está declarado em Apocalipse 12:11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Essa passagem destaca a força transformadora de nossos testemunhos em superar adversidades. Ao compartilhar as histórias impactantes de como Deus tem atuado em nossas vidas, não apenas celebramos sua fidelidade e poder, mas também fortalecemos a fé daqueles que ouvem nossas histórias. Os testemunhos não são apenas lembranças pessoais.
Eles são ferramentas espirituais que podem inspirar, encorajar e guiar outros a vitórias espirituais. Continuemos a compartilhar nossos testemunhos com ousadia, permitindo que eles sirvam como faróis da luz e da verdade de Deus no mundo. A história do homem que nasceu cego e foi curado por Jesus em João 9 oferece uma ilustração convincente do poder inerente em um simples testemunho. Após recuperar a visão, esse homem enfrentou o escrutínio dos fariseus, aos quais declarou: "Uma coisa sei, eu era cego, mas agora vejo." João 9:25. Seu testemunho direto não apenas glorificou a Deus, mas também confrontou eficazmente o ceticismo de seus interrogadores. Esse exemplo demonstra que um testemunho não precisa ser elaborado para ser impactante. A autenticidade e a veracidade ao contar o que Deus fez podem influenciar profundamente aqueles que ouvem. Somos incentivados a compartilhar nossas próprias histórias com coragem e convicção, sabendo que tais testemunhos podem fomentar a fé, convidar a presença do Espírito Santo e glorificar a Deus. Além disso, a busca pela sabedoria divina é muito valorizada e incentivada nas Escrituras. Tiago 1:5 oferece segurança e orientação nessa busca, afirmando: "Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida." Esta promessa sublinha que a sabedoria é um dom gratuito de Deus para aqueles que a buscam sinceramente. Ao pedir sabedoria a Deus, podemos navegar pelas complexidades da vida com maior discernimento e compreensão, influenciados pelo Espírito Santo. Portanto, buscar continuamente a sabedoria de Deus deve ser uma prática fundamental para aqueles que desejam viver de acordo com os princípios e a orientação divina. Palavras de sabedoria inspiradas pelo Espírito Santo têm a notável capacidade de transformar circunstâncias desafiadoras e fornecer soluções divinas para problemas complexos. Essa sabedoria transcende a compreensão comum, oferecendo um vislumbre da perspectiva de Deus e nos capacitando a agir em conformidade com suas intenções. Um retrato bíblico clássico dessa sabedoria divina é visto no rei Salomão. Em 1 Reis 3:9, Salomão humildemente pede: "Dá ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e para distinguir entre o bem e o mal." Agradado com o pedido altruísta de Salomão, Deus lhe concedeu uma sabedoria tão profunda que não apenas o distinguiu como líder, mas também o capacitou a resolver dilemas complexos, como o célebre caso das duas mulheres que reivindicavam ser a mãe do mesmo filho. 1 Reis 3:16-28. A sabedoria de Salomão trouxe justiça e harmonia, melhorando o bem-estar de seu reino. Seguindo o exemplo de Salomão, somos incentivados a buscar ativamente a sabedoria de Deus em nossas vidas. Ao fazer isso, confiamos que Ele nos concederá o discernimento e a compreensão necessários para enfrentar os desafios da vida de forma eficaz. À medida que cultivamos essa sabedoria divina, devemos também nos esforçar para compartilhá-la com os outros, usando nossas palavras para espalhar discernimento e orientação. Através da oração contínua e da abertura à influência do Espírito Santo, podemos esperar ser equipados com a sabedoria que não só resolve problemas, mas também enriquece nossas interações e decisões, promovendo uma vida que verdadeiramente reflete a vontade de Deus. A profecia é uma maneira profunda de engajar-se no diálogo espiritual. Na passagem de 1 Coríntios 14:1, Paulo incentiva a busca pelos dons espirituais, destacando especialmente a profecia. Esse dom pode oferecer orientação, elevar a moral e confirmar as intenções de Deus.
Considerado um dos principais dons espirituais, a profecia encoraja a busca pelo amor enquanto se esforça pelos dons espirituais, com ênfase especial nas habilidades proféticas. Como um canal de comunicação divina, ela oferece orientação, encorajamento e afirmação das intenções divinas. Palavras proféticas, influenciadas pelo Espírito Santo, têm a capacidade de edificar, honrar e consolar, como descrito em 1 Coríntios 14:3. Nas Escrituras, Ágabo se destaca como um profeta do Novo Testamento que, em Atos 11:28, previu uma grave fome que afetaria todo o Império Romano. Esse aviso permitiu que a igreja primitiva organizasse ajuda para os afetados. Outra profecia significativa está em Isaías 7:10-4, onde Isaías prevê o nascimento milagroso do Messias. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Esta profecia se cumpriu com o nascimento de Jesus, anunciando esperança e redenção para a humanidade. Quando verdadeiramente inspiradas pelo Espírito Santo, as declarações proféticas podem transformar profundamente vidas e situações. É vital que busquemos ativamente o dom da profecia, permitindo que o Espírito Santo use nossas vozes para fortalecer a igreja e honrar a Deus. O amor é o mandamento supremo, orientando-nos a alinhar nossas palavras com o Espírito Santo e a compreender nosso papel como filhos de Deus. Em 1 Coríntios 13, Paulo destaca a importância suprema do amor, apontando que, sem ele, nossas ações não têm valor. Palavras inspiradas pelo amor convidam a presença do Espírito Santo. O amor é o fundamento do cristianismo e nossas expressões devem sempre refletir essa verdade. Paulo afirma que, sem amor, nossos dons espirituais e ações são inúteis. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. 1 Coríntios 13:1. Palavras cheias de amor têm o poder de elevar, curar e transformar vidas. Falar com amor revela a essência de Deus, pois Deus é amor. 1 João 4:8. Nossas motivações para todas as ações e palavras devem ser o amor. Jesus exemplificou o amor sacrificial supremo ao entregar sua vida por nós. Ele introduziu um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:34-35. Esse amor se manifesta tanto em nossas palavras quanto em nossos atos. Devemos permitir que o Espírito Santo infunda nossos corações com o amor de Deus, permitindo-nos expressar esse amor em palavras que elevam, motivam e fortalecem os outros, atraindo assim o Espírito Santo e honrando a Deus. Ser um pacificador significa ser um verdadeiro filho de Deus. Nas Escrituras, em Mateus 5:9, Jesus proclama: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O Espírito Santo valoriza palavras que promovem a paz e curam divisões. A paz, como fruto do Espírito, destaca uma característica definidora dos filhos de Deus. Ser um pacificador vai além de apenas evitar disputas. Envolve um esforço ativo em promover reconciliação e espalhar paz em cada encontro. Palavras que encorajam a paz têm uma capacidade única de alterar situações contenciosas e criar harmonia. Ao usar nossa linguagem para dissipar tensões, esclarecer mal-entendidos e promover reconciliação, refletimos a essência de Deus e agradamos ao Espírito Santo. Um exemplo ilustrativo de pacificação na Bíblia é a intervenção de Abigail para evitar um confronto entre seu marido Nabal e Davi, conforme narrado em 1 Samuel 25. As palavras cuidadosas e voltadas para a paz de Abigail impediram Davi de prejudicar Nabal e seu povo, quando ela suplicou:
Por favor, perdoe a ousadia desta serva. Certamente o Senhor, o seu Deus, estabelecerá para o meu senhor uma dinastia duradoura, pois ele luta as batalhas do Senhor, e em toda a sua vida nenhuma culpa será encontrada em você. 1 Samuel 25, 28. Suas palavras pacificadoras não apenas evitaram a violência, mas também garantiram bênçãos para sua família. Vamos seguir o exemplo de Abigail, usando nossas palavras para cultivar a paz e a reconciliação, afirmando assim nossa identidade como filhos genuínos de Deus e atraindo o Espírito Santo para nossas vidas e comunidades. A humildade é uma qualidade que atrai o favor de Deus. De acordo com Tiago 4,6, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Expressões de humildade e submissão a Deus são bem vistas pelo Espírito. Como uma virtude fundamental na fé cristã, a humildade é uma qualidade que atrai a graça divina. Isso ilustra o apreço de Deus pela humildade e sua prontidão em conceder sua graça àqueles que demonstram modéstia diante dele. Falar com humildade reflete um coração dependente e submisso a Deus, reconhecendo nossas limitações e a necessidade de sua orientação. Jesus exemplificou a humildade ao longo de sua vida, servindo como nosso principal modelo. Em Filipenses 2, 5 a 8, Paulo nos exorta a adotar a mentalidade de Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A vida de humildade de Jesus, sempre alinhada com a vontade do Pai, estabelece um precedente para todos nós. Devemos nos esforçar para incorporar a humildade, usando nossas palavras para glorificar a Deus e não a nós mesmos, atraindo assim a graça e a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Comprometer-nos a Deus por meio de palavras de promessa e dedicação é essencial. Em Romanos 12, 1, somos exortados a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa dedicação convida o Espírito Santo para nossas vidas. Esse ato de consagração envolve nos dedicarmos totalmente a Deus, reconhecendo que nossas vidas pertencem a Ele e aspirando viver para sua glória. O apóstolo Paulo nos implora em Romanos 12, 1, dizendo: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Consagrar-se a Deus significa entregar todo o nosso ser, nossas palavras, ações e pensamentos. Nossas palavras de consagração demonstram nosso compromisso e determinação em honrar a Deus em cada aspecto de nossa existência. A história de Daniel fornece um exemplo bíblico de consagração. Como está escrito em Daniel 1:8, Daniel decidiu não se contaminar com a comida e o vinho do rei. Mesmo em um ambiente secular, Daniel se dedicou a Deus e foi recompensado por sua lealdade. Da mesma forma, Isaías exemplifica essa consagração quando responde ao chamado de Deus, declarando: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Devemos imitar Daniel e Isaías, dedicando nossas vidas a Deus através de palavras e ações de compromisso e devoção. Ao fazer isso, nos aproximamos mais do Espírito Santo e realizamos nossos papéis como filhos de Deus. Vamos nos alinhar com o Espírito Santo e nos preparar para ser vasos da obra poderosa de Deus durante tempos difíceis. Palavras cheias de esperança atuam como faróis de luz que rompem a escuridão. Como está escrito em Romanos 15:13,
Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa esperança revigora nossa fé. Ela serve como uma âncora firme para nossas almas, especialmente em períodos de desespero e incerteza. Esse mesmo versículo de Romanos reitera que nossa esperança vem de Deus. E é por meio da influência do Espírito Santo que podemos experimentar uma abundância de esperança, alegria e paz. Essas palavras de esperança iluminam os lugares sombrios, oferecendo consolo e motivação para nós mesmos e para aqueles ao nosso redor. Ao proferir essas palavras de esperança, confirmamos nossa confiança nas promessas de Deus e em seu poder transformador sobre qualquer adversidade. Um exemplo bíblico dessas expressões de esperança é visto nos Salmos, onde Davi constantemente expressava sua esperança em Deus em meio a situações desafiadoras. No Salmo 42, 11, ele declara: "Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus." Os sentimentos de Davi nos ensinam que colocar nossa esperança em Deus não só renova nossa fé, mas também nos capacita a perseverar. Vamos imitar Davi, proferindo palavras de esperança e confiando em Deus, permitindo que o Espírito Santo nos infunda com paz e alegria, independentemente dos desafios que enfrentamos. Agora que estamos familiarizados com essas palavras poderosas que o Espírito Santo valoriza, é hora de incorporá-las em nossas vidas cotidianas. Testemunhe o impacto profundo dessas palavras e observe a presença dinâmica do Espírito Santo se desdobrar em sua vida. Estamos concluindo este vídeo e este é o momento perfeito para começar a aplicar os insights que discutimos. Compreender essas palavras impactantes, palavras que ressoam profundamente com o Espírito Santo, nos prepara para utilizá-las de maneira consistente em nossas vidas. Experimente seu efeito transformador e veja o Espírito Santo orquestrar mudanças notáveis. Esta é a oportunidade de encorajar todos os espectadores a se envolverem ativamente com essas palavras que agradam ao Espírito Santo. Reafirmamos a importância de várias expressões como louvor, adoração, confissão, arrependimento, gratidão, fé, declarações, oração, intercessão, encorajamento, perdão, compartilhamento de testemunhos, busca por sabedoria, acolhimento da profecia, promoção do amor e da paz, prática da humildade, dedicação e abrigar esperança. Ao entrelaçar essas expressões no tecido de nossas vidas diárias, convidamos o Espírito Santo a atuar de forma profunda em nós e através de nós. Vamos nos unir em oração. Pai Celestial, capacita-nos a usar nossas palavras para te honrar e para nos aproximarmos do teu Espírito Santo. Que nossas vidas sejam um verdadeiro reflexo do teu amor, graça e poder. Em nome de Jesus, amém. Que cada um de nós testemunhe o poder transformador dessas palavras em nossa jornada espiritual e na vida daqueles que tocamos.